Olá pessoal, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 14 de agosto. Temos que falar da eleição prévia na Argentina. Javier Milei venceu as prévias argentinas. Ele teve 30% dos votos. A direita, lá, teve 28,7% dos votos. E o peronismo, atual governo, teve 27,3% dos votos. Ou seja, na verdade, assim, a grosso modo, eu não sei lá como é que é esse negócio de margem de erro, a grosso modo, cada um teve 1/3 dos votos, né? São prévias lá, porque assim, o tal do Javier Milei não, era ele e ele mesmo representando lá o agrupamento político dele. Vamos falar dele já já. A direita tinha 3 candidatos, a esquerda não, que na verdade o peronismo não é esquerda, o peronismo tem inclusive direita dentro dele. O peronismo tinha 3 candidatos também. Então as prévias servem para isso e elas são obrigatórias. Lá na legislação argentina, elas são obrigatórias, ou seja, agora não, agora está definido. É o Javier Milei, é o Massa, Fernando Massa, se não me engano, agora fiquei na dúvida, Sérgio Massa, e uma mulher que foi governadora de Buenos Aires chamada Bullrich, acho que é esse o sobrenome dela. Então, esses serão os candidatos a presidente da República, eleição deixa eu ver aqui, dia 22 de outubro. Se houver necessidade de segundo turno, ou seja, se tiverem 2 candidatos, nenhum deles tiver, lá é diferente, lá se tiver 40% dos votos e mais de 10 pontos percentuais em relação ao segundo colocado, está eleito no primeiro turno. Mas, enfim, tem lá a regra um pouquinho diferente. Mas se houver segundo turno, será em novembro, 19 de novembro, se eu não estou enganado. Quem é... Então, assim, essa eleição de ontem, na verdade, claro que ela mostra uma tendência. Mas é como se fosse uma pesquisa eleitoral, só que uma pesquisa eleitoral com voto na urna, entenderam? Na verdade é isso. Só que assim, é muito preocupante. Quem é Javier Milei? Bom, enfim, ele é lá, sei lá o quê, foi goleiro, tentou ser goleiro de futebol, engenheiro, não, economista e tal, não sei o quê, já foi um monte de coisa e tal, e agora, recentemente, era parlamentar. É parlamentar, né? Mas assim, na política, ele é um cara da extrema-direita, ele é um cara que se intitula anarcocapitalista, ou seja, o cara que, não, vou derrubar todas as instituições, não precisa de instituições, etc e tal. Adorador do Trump e adorador do Bolsonaro, óbvio, não podia ser diferente. Algumas propostas dele. Ele quer dolarizar a economia, dolarizar mesmo, acabar com o peso, não existir mais o peso, é como se aqui não existisse mais o real, e é dólar. É assim, a Argentina vai ter como sua moeda o dólar. Vai fazer tudo com dólar na ideia dele, né? Só para lembrar que a Argentina já fez isso lá no governo Menem, com o seu Domingos Cavalo, salvo engano, como ministro da Economia. Cavalo, com certeza, era o sobrenome dele. Eu não me lembro do pré-nome, que eu acho que era Domingos Cavalo, mas não tenho certeza. Ele quer acabar com o Banco Central, que ele disse que se não vai ter mais peso, se vai ser dólar, não precisa mais de Banco Central, na cabeça dele, né? Quer acabar com o Ministério da Educação, diz que o Ministério da Educação, igualzinho aqui, só serve para doutrinar as crianças, então quer acabar com o Ministério da Educação, quer liberar a venda de armas, igualzinho ao Bolsonaro, aí ele ultrapassa até o Bolsonaro nessa, ele aventa a hipótese de liberar venda de órgãos humanos. O cara, né, tem um rim lá, ao invés de doar um rim
para uma pessoa que esteja precisando, não, da pessoa comercializar isso. E tem até aí essa eu não consegui confirmar, então não vou afirmar aqui, de que ele inclusive concordaria, mas isso realmente não consegui confirmar, inclusive a venda de pessoas, vender a pessoa inteira, tráfico humano, né? Porque é na lógica de que pode tudo, todo mundo é livre. Se a pessoa quer se vender, se a pessoa quer vender um filho, que venda. As pessoas. O tema dele é liberdade, 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 caralho. Esse, ele gritam isso toda hora, ele e a turma dele lá. Ele é contra o aborto até em casos de estupro, em casos que a medicina recomende que faça, coisa que aqui no Brasil é permitido, e aqui é bem atrasada essa legislação de aborto. Justiça social, ele diz que é uma aberração, ele diz explicitamente, as pessoas votaram nele, ele diz explicitamente que ele vai acabar com diversos benefícios sociais, porque isso é uma aberração. Nada de... Ele diz assim, se há uma necessidade, há um direito. Tá errado isso. Eu não sei o que ele vai fazer com as necessidades das pessoas, né? Porque as pessoas estão lá vivendo mal. A reação do mercado lá na Argentina pela vitória dele nas prévias foi a pior possível. O peso desvalorizou 20%, a inflação subiu, as bolsas despencaram, enfim. Os títulos da dívida pública explodiram, porque assim, até o mercado financeiro se apavorou com a ideia e que eles agora vão ter que lidar com isso até outubro para ver o que vão fazer lá na vida, né? No dia mesmo, para valer. Óbvio, se ele está terminando, se ele quer terminar com o Ministério da Educação, Ministério da Saúde, eu vi um vídeo dele, tem assim os ministérios, ele é esperto em termos de comunicação. Ele botou num quadro branco, post-it, com o nome de todos os ministérios, e aí ele vai tirando foera. Então, assim, ele vai tirando tudo. Esporte, educação, cultura, desenvolvimento social, cultura, já falei, educação, saúde, ele tira tudo, ele arranca tudo, diz fora, fica só com economia, não sei o quê, fica lá com 5 ou 6, que óbvio que, enfim, isso também é muito blá blá blá, mas pega para as pessoas, né? E aí, óbvio, ele defende o fim da educação e da saúde públicas. Ele diz claramente, não, tem que privatizar e todo mundo tem que pagar pela saúde e pela educação. E também bem típico do Bolsonaro, diz que a crise climática, então é tudo uma farsa da esquerda, não tem crise climática nenhuma, o mundo não tem problema climático, tudo isso é uma balela da esquerda, então não sei o que lá. É perigoso. Enfim, eu não sei como é que vai ser, porque a candidata da direita, essa Burrit, na verdade, ela talvez seja mais perigosa ainda, porque ela tem ideias, não essas maluquices, mas ela tem ideias bem conservadoras, bem talvez até parecida com o Bolsonaro do que esse maluco aqui, e tem a força de partido, né? Que esse cara aqui, inclusive, o que todo mundo diz é que se ele for eleito, tomara que não, que ele não vai ter apoio no Congresso, porque ele não tem sequer partido de forma organizada e tal, não sei o quê. Então, que ele, assim, o problema é maior, né? Porque, assim, se ele for eleito sem partido nenhum e com essa visão, ele simplesmente não sei o que ele vai fazer. E a Argentina pode cair num caos que ela já viveu. Aliás, a Argentina vive caos desse tipo. Eu estive na Argentina em 2001, quando sei lá, em um mês, 2 meses, um mês, houve 3 presidentes na Argentina. Teve um que durou 1 semana. Eu estava lá, no momento eu estava lá, o cara durou 1 semana como presidente. Ele próprio tirou o time, não, chega, não quero isso não, tal, não sei o quê. Então, assim, ou o cara vai tentar ser um ditadorzão, porque assim, não tem um congresso, tal, não sei o que lá, para ele fazer isso tudo que ele diz que quer fazer. Enfim, mas voltando, a Burrit,
ela tem uma força partidária e tal, não sei o que lá. E aí é saber quem vai para o segundo turno com esse cara. Se é que ele vai para o segundo turno. Pode ser que até lá as pessoas também percebam, né, o risco que tem essa história toda e vote na mulher da direita ou no atual governo. Né? E aí depois, enfim, ver o que acontece no segundo turno. Ou se um deles vai com esse doido para o segundo turno e aí o outro lado apoia essa estrutura partidária que tem mais condição enfim, conduzir a Argentina com todas as dificuldades. A Argentina vive, especialmente na questão econômica, eu volto a dizer isso sempre, eu acho que em várias coisas a Argentina manda muito bem. Na questão econômica, realmente faz muitos anos, inclusive, acabei de ouvir isso agora, e eu concordo com isso, na verdade, ela paga hoje ainda o preço lá do Domingos Cavalo com a dolarização da economia. E o maluco quer fazer a mesma coisa. Enfim, a Argentina vivendo momentos complicados e esse cara ganhando, especialmente esse cara ganhando, fica ruim a relação com o Brasil, porque é óbvio, ele não concorda com nada com ideia de Mercosul, já disse também que o acordo Mercosul-Europa, União Europeia é uma bobagem, enfim. É problema para eles, é problema para nós. Aliás, a gente tem que começar a entender isso. Os problemas dos nossos vizinhos nos afetam, como os nossos problemas afetam nossos vizinhos, né? Flávio Dino, mudando de assunto, indo para outro, Flávio Dino demitiu os 3 policiais rodoviários federais que assassinaram o Genivaldo. Lembram do Genivaldo? Aquele que estava andando sem capacete numa estrada em Sergipe, salvo engano. Foi parado pelos policiais rodoviários federais e eles simplesmente botaram ele na caçamba de um carro daqueles da Polícia Rodoviária Federal, jogaram bombas de gás lá dentro, gás lacrimogêneo e tal, não sei o que lá, o cara teve sei lá, um processo alérgico de intoxicação e morreu. O governo aguardou todos eles terem a chance de se defenderem, isso tem processo correndo na justiça, inclusive, e tal, definido que realmente eles cometeram uma insanidade, um assassinato, foram demitidos, demitido mesmo, demitidos a bem do serviço público da Polícia Rodoviária Federal. Palmas para Flávio Dino e para o governo Lula. E Michele Bolsonaro, gente, essa daqui eu quero contar a história para vocês e depois vocês pensem aí se faz alguma lógica essa história da Michele. Essa história das joias, cara, eles realmente estão assim completamente perdidos, porque inclusive as justificativas, ela podia inventar qualquer história, mas veja essa história. Teve o funeral da rainha, né? Da rainha do Reino Unido quando morreu e tal, não sei o que lá, que eles foram pertinho da eleição, pouco antes da eleição, do primeiro turno. Foi do primeiro ou do segundo, já não me lembro, pertinho da eleição. E aí eles foram e tal, não sei o que lá, ficaram hospedados na Embaixada Brasileira. Aí, quando eles saíram de lá, vieram embora para o Brasil, os funcionários da embaixada perceberam que debaixo da cama que ela dormiu, não sei se dormiu com Bolsonaro ou não, que essas coisas nunca se sabe direito, mas debaixo da cama que ela dormiu foi encontrada uma caixa de papelão com joias. Os funcionários entenderam o seguinte: a dona Michele, muito distraída, esqueceu as joias aqui. Eu vi isso. Fizeram todo o procedimento. Tem lá um papel que acompanha, o papel diz como é que as joias foram encontradas, aonde foram encontradas e que como foi encontrada debaixo da cama, onde a dona Michele dormiu, eles entendem que é da dona Michele e aí mandam para cá para entregar no Palácio da Alvorada para a dona Michele. Assim foi feito. Botaram as joias numa caixa de papelão dentro de um avião, provavelmente um avião da FAB. Esse avião veio para o Brasil, levaram a caixa no Ministério, no Palácio da Alvorada, e aí, quando chegou lá, e aí entregaram para a Michele. Ó, tá aqui, dona Michele, as suas joias que a senhora esqueceu lá debaixo da cama da embaixada, debaixo da cama da embaixada em Londres. Aí a Michele disse assim: não, essas joias não são minhas, devolvam as joias. Aí lá o
protocolo lá foi feito, devolvendo as joias para a embaixada de Londres, brasileira em Londres, porque essas joias não são da Michelle e tal. Aí isso eu não vi se foi escrito ou se ela só falou. Ela disse que essas joias não eram dela, porque durante um funeral, um homem do povo, uma pessoa do povo, entregou aquilo a ela para que ela entregasse para o rei Charles, que estava sendo... bom, não, ele não estava sendo coroado, ele foi coroado depois. Aliás, na coroação, inclusive, foi o Lula que foi, não foi o Bolsonaro. Que estava lá enterrando a mãe. Estava enterrando a mãe. E aí que ela não teve oportunidade de entregar as joias para o rei Charles, então que aí as joias ficaram lá debaixo da cama, mas que não eram delas. Devolveu para a embaixada em Londres. Só que assim, depois daí, ninguém sabe o que foi feito com aquelas joias. Ninguém sabe. Quer dizer, eu imagino que alguém saiba, né? Mas assim, a sociedade brasileira não sabe, afinal de contas. Então tá, voltou para Londres. Mas e aí? Tá lá na embaixada guardadinha, esperando, vai botar no patrimônio público, provavelmente é do patrimônio público aquele troço. Sumiram com a joia, foi realmente devolvida para Londres? Ou seja, como sempre, tudo deles é muito enrolado, e em especial essa questão das joias. Esse troço está muito enrolado, muito complicado. Não aconteceu nada no final de semana, assim, lembra que eu falei que a Polícia Federal quer ouvi-la? A Polícia Federal também pediu quebra de sigilo bancário e fiscal dela e do Bolsonaro. Até agora a Justiça não autorizou nada disso, então esse troço está meio parado. Mas eles vão ter muito o que explicar. E cada vez que eles tentam se explicar, as explicações são as mais bizarras possíveis. Até amanhã. Tchau, tchau.